Vamos falar de Selic que caiu aí, né? Finalmente um pouquinho, tá caindo um pouquinho, quem sabe caia mais. Vou mostrar para vocês aqui, né, desse novo ciclo de queda, nessa nova decisão do Copom, caiu para 14,50. Como é que ficam os seus investimentos agora com Selic a 14,50? Preparamos aqui um gráfico para você ver as rentabilidades de alguns investimentos, vou mostrar aqui, começando por ela, que é hoje o maior investimento do Brasil, acabamos de falar isso, mas olha só, vamos comparar para você ver quanto dinheiro que você está deixando de ganhar? Poupança está rendendo o quê? Rentabilidade líquida, tá? Descontando a inflação, a expectativa de inflação, 3,32% ao ano. É isso que você ganha quando você investe na poupança. Quando você investe no Tesouro Selic, que é um investimento que rende 100% da Selic e que tem uma segurança muito grande, né, que está atrelado aí, né, são títulos públicos, atrelado ao governo, muito mais seguro, você tem uma rentabilidade líquida de quase 6,7%. Isso daqui é mais do dobro, né, gente? Não, 3,3% é o dobro. É o dobro que a gente tem de rentabilidade, né? Então, é muito mais interessante. Quando você pega um CDB de banco médio, 8,39%, né? Por que ele rende mais? Porque o CDB de banco médio, ele tem mais risco. Se for um CDB de banco grande, menos risco. A gente viu aí, por exemplo, Banco Master, o que aconteceu. Então, tem que olhar, poxa, rende bem, que legal. Mas tenha cuidado com o que você está fazendo, porque banco médio, ele vai justamente pagar mais porque ele é menos seguro. LCA, 8,82% de rentabilidade líquida. Tem que olhar também, porque tem risco, tem um pouco mais de risco do que um Tesouro Selic, né? LCI rende mais ou menos a mesma coisa, tá? Uma diferença pequena, mas eu botei só a LCA aqui. E aí, debêntures incentivadas, 11,02% de rentabilidade líquida. Nossa, vou migrar para debênture incentivada. Não é bem assim, tem risco. Lembrando, quanto maior a rentabilidade, mais o risco. A parte disso daqui, poupança rende pouco, o risco dela é até maior do que o Tesouro Selic, por exemplo. Essa aqui é a única exceção à regra. Mas aqui, legal olhar para a debênture incentivada, tem que estudar, né, olhar o investimento, assistir a resenha do dinheiro, mas tem muito mais risco aqui porque são dívidas de empresas, né, gente? Então, a empresa pegou o dinheiro ali, emprestado, e ela vai pagar, né, no caso para você, investidor. Só que tem um risco aqui de calote. Essa é a regra para o investidor iniciante. Rentabilidade alta é ótimo, mas sempre está atrelado a um risco maior, né, pessoal? Eu adorei esse gráfico que você mostrou, porque primeiro dá para ver muito claro que a poupança rende menos. E se ela tem mais risco do que o Tesouro Selic e ela rende menos, por que vai investir? Né? Então, conectando com o bloco passado que a gente falou do raio-x do investidor, mas voltamos a falar aqui novamente, poupança nunca, poupança não é investimento. Show poupança. Show poupança. Pode ser o slogan, vamos fazer um novo slogan. Show poupança. Exatamente. E aí começam várias formas de você diversificar, começando pelo Tesouro Selic, que é o mais conservador, e depois LCI, LCA, crédito privado e tal. Como é que eu vou escolher o crédito privado? Eu vou ter que fazer uma análise de crédito. Né? Vou ter que ver se aquele banco, se aquela empresa é segura ou não. Porque não é só olhar a rentabilidade. Exatamente. Não é só olhar a rentabilidade. O banco pode ser o Banco Master. A debênture de infraestrutura pode ser Rodovias do Tietê. Então, assim, já aconteceu de darem calote. E as debêntures incentivadas foram exatamente aqueles ativos que mais receberam fluxo nos últimos 3 anos. Dobrou o fluxo do investidor. Então, você tem muita gente investindo, poucos ativos, e as taxas estão bem comprimidas. O que eu acho legal também é a gente analisar no gráfico como a coluna maior é a rentabilidade bruta, que é o valor sempre visualizado pelas pessoas e pelas plataformas. Então, no seu banco e na sua corretora, sempre aparece a rentabilidade bruta. Tudo bem, porque o resto são projeções, e aí depende de projeção de inflação, depende de algumas questões. Mas primeiro você tem a rentabilidade bruta, cai um pouquinho para a rentabilidade líquida, ninguém faz esse cálculo, que é colocar na conta o imposto de renda. Alguns ativos são isentos. Depois, mais difícil ainda de calcular, não difícil matematicamente, mas mais difícil das pessoas fazerem esse cálculo, inflação e o rendimento real. Então, vem numa escadinha. As pessoas só olham para a barra mais alta, não enxergam toda essa escadinha. Esse é o primeiro comentário.
muito importante que você veja o impacto do imposto, veja o impacto também da inflação nos seus investimentos, porque no final do dia o investidor precisa ficar acima da inflação. O grande objetivo é ganhar da inflação, principalmente na fase de construção de patrimônio e de reserva de emergência. E o segundo comentário é que esse levantamento, o Thiago não me valoriza muito, então ele não comentou que eu que fiz esse levantamento aqui para ele, com muito amor e carinho. Ele está sentindo. Mas... Foi o Bernardo Pascovitch que fez o levantamento com muito esmero. Maravilhoso. Eu agradeço imensamente. Não, é só para vocês perceberem um pouco do clima dos bastidores. Mas enfim, a gente faz esse levantamento há anos e em vários momentos todos os investimentos, inclusive debêntures, ficavam abaixo da inflação. Então tem momentos mais 2020, desafiadores, exato, momentos mais desafiadores em que quase tudo perde para a inflação. E mais uma vez as pessoas não olham para isso, olham só a rentabilidade bruta. Até a poupança está ganhando da inflação, isso daí aqui, ele tá chateadinho. Não, mas olha só, é muito importante tudo isso que o Bernardo falou, tá? Excelente pontuação, Bernardo Pascovitch. E tem outro ponto aqui que eu vou adicionar, quando a gente olha, por exemplo, para investimentos que não tem imposto, LCI e LCA, por exemplo, são isentas de imposto de renda. A pessoa olha, nossa, é isenta de imposto, então eu vou ganhar mais. Não necessariamente, porque você tem que olhar justamente essa rentabilidade líquida, que muitas vezes a LCI e a LCA não tem imposto, mas a rentabilidade dela é menor. E tem a coisa do risco, tem a questão do prazo. Como é que eu sei se eu vou investir numa LCI e LCA? Ou num outro qualquer investimento. Por exemplo, LCI e LCA costumam ter prazos de vencimento mais longos. Então, você não vai comprar um negócio para... Sem liquidez, às vezes, né? E sem liquidez, você vai ter que esperar vencer. Então, é isso. A gente vai aqui trazendo os investimentos para você. Você que já entende, está reforçando o seu conhecimento. Você que ainda não entende, vai perceber que no fim do dia é mais fácil do que você pensa. Tem que ir trazendo aqui esses conceitos e nessa perspectiva de montar a sua estratégia. Investir não é uma coisa solta. Vou investir em tal coisa porque está valorizada, porque o pessoal da resenha falou que vai valorizar. Não é bem assim. É construir um caminho, montar uma carteira e ir ficando mais seguro nesse processo, né? E tem uma coisa interessante também, que é, às vezes, você quer investir em Tesouro Selic. Vamos supor, você escolheu que você vai investir em Tesouro Selic. Mas tem várias formas de investir em Tesouro Selic. E cada uma dessas formas cobra um imposto de renda diferente. Por exemplo, você vai investir em Tesouro Selic via Tesouro Direto. Você compra um título de 9 anos, por exemplo, que é o atual. Você vai passar 9 anos sem pagar imposto de renda e quando o título vence, você paga o imposto de renda e a taxa da B3. Então, todo esse período, o imposto de renda que você pagaria em outro investimento fica rendendo juro sobre juro para você. Mas, se você quiser comprar Tesouro Selic via fundos Tesouro Selic Simples, você vai pagar o Come Cotas, que é o imposto de renda de 15% a cada 6 meses. E isso, no mesmo período de 9 anos, para cada 100 mil reais, é uma diferença de rentabilidade de 30 mil reais. Nossa, então, olha a diferença que faz a forma, a casca que você usa para comprar aquele investimento. Excelente. E como último comentário, antes de passar para o próximo assunto, o que a Marília mencionou de todo mundo indo para debêntures, cuidado com o discurso da manada. Feito manada. Então, né? todo mundo indo para debêntures, todo mundo indo para fundos de crédito privado, todo mundo indo para XYZ. Cuidado com esses movimentos, mesmo que seja todo mundo indo para tesouro direto, claro que o risco é infinitamente menor, mas tudo tem risco em investimentos.